Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus dita no livro hoje do profeta Daniel, nos relatando histórias sobre homens que vieram a ser referências bíblicas e por muitos deturpados e por muitos tentado tirar a veracidade de suas palavras. Amados e queridos irmãos, acompanhamos o livro do profeta Daniel, onde sabemos que ele viveu uma geração que estava sendo totalmente em desordem vivendo. Passamos a entender que o contexto da vida de Daniel era um jovem que estava vendo o seu mundo desabar, um jovem que estava vendo a sua casa ser saqueada, um jovem que estava vendo os seus amigos caírem e serem acorrentados, o jovem que por várias vezes, no meio de toda aquela contextualização, poderia pensar por várias vezes: o meu Deus realmente não existe. Cadê o Deus que os meus pais pregavam? Cadê o Deus que os meus avós falavam para mim? Cadê os Deus que eles ensinam nos templos? Cadê o Deus que vem nos socorrer no momento? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Amados e queridos irmãos, aquele jovem Daniel poderia ter pensado em muitas e muitas coisas, hipóteses, até se levantado, como você pensa hoje. Talvez você seja um jovem igual Daniel. Talvez essa noite você tenha chegado dentro dessa igreja hoje, mas só Deus sabe como é que está o seu lar. Talvez você tenha vindo aqui a convite de um amigo, mas só Deus conhece o seu profundo e o seu escondido. Você tem visto o Satanás arrancar um dos seus e levar para fora. Você tem visto o inimigo vir e dilacerar as suas famílias, acabando com o que está acontecendo em sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Deus, no meio dessa contextualização, está procurando pessoas que têm uma atitude de se levantarem e agirem em favor dele, adorando em espírito e em verdade. Amados e queridos irmãos, passamos a entender que com Daniel, jovens foram eleitos e selecionados para serem levados à Babilônia. Não levados para uma viagem ou excursão a passeio, não, mas eles foram levados para ser cativos, para ser presos e para ali sofrerem no meio das dificuldades. Amados e queridos irmãos, os seus pais atordoados por ali pensando para onde estavam levando os seus filhos. Talvez em orações pediam a Deus: meu Deus, por onde meus filhos andarem, socorre eles, ao verem os soldados arrastarem aqueles jovens. Foram levados aqueles jovens ali para o meio da Babilônia, e ao chegar na Babilônia, o rei Nabucodonosor disse: olha, vocês estão sendo separados para serem instruídos em toda a ciência da Babilônia, astrologia. Vocês vão ser separados para aqui habitar e comer do meu próprio manjar. Amados e queridos irmãos, aqueles meninos que estavam ali presos naquelas dificuldades, olharam para um lado, olharam para o outro. Daniel ali com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. De repente ele ali, ali colocado, preso, numa cadeia ali. Amados e queridos irmãos, ele tem um desejo dentro do seu coração ardente que nasce e muitos não conseguem explicar. Ele pede para não comer do manjar do rei. Ele pede para não se contaminar com aquelas comidas. O interessante, amados e queridos irmãos, que Daniel, ele não pede para não ser ensinado pelo rei. Daniel não se levanta dizendo: olha, me mate, mas eu não quero aprender o que você está ensinando aqui. Daniel ia ser ensinado a servir outros deuses. Daniel ia ser ensinado a outra cultura que para os judeus era inadmissível. Mas o que Daniel pediu: eu quero que não me deem desse manjar. Nós passamos a tentar entender o que é que Daniel estava pensando, já que ele tomou aquela atitude de não comer do manjar do rei, porque ele disse: ei, eu não quero aprender do que tu tem ensinado. Amados e queridos irmãos, ele naquele momento começa a ter uma atitude e consegue a graça dos líderes daquela cadeia, dos líderes dos eunucos, e disse: olha, por favor me deem graça, teste-me 10 dias, por favor, porque depois vocês verão realmente se o meu aspecto estará entristecido ou não. Amados e queridos irmãos, ele ali é colocado dentro daquele regime a qual ele pediu, pedindo dos manjares do rei, aonde diz que ele viveu ali, não provendo dos manjares do rei, mas ali comendo sementes, frutas. Ele não passou fome. Satanás pode ter olhado para ti dizendo: olha, se curva diante da minha presença, come do que eu estou te dando. Satanás pode ter se levantado para ti dizendo: olha, come do que eu estou te dando, porque se você não me servir, você vai sofrer, vai passar fome. Eu profetizo, amados e queridos irmãos, que nessa noite você não passará fome, porque manjar dos Deus vai descer sobre a tua vida. O teu Deus não te desamparará se tu continuar fiel a Ele. Deus habitará em tua tenda e assim permanecerá feliz com Ele.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, eu repreendo agora. Pai, eu te peço que a tua mensagem seja passada por completo hoje. Ainda que doam lágrimas, Pai, ainda que corações sejam despedaçados, mas nós te pedimos o teu manjar por completo nessa noite, Deus. Nós não aceitamos, meu Pai, uma colherzinha, não. Nós queremos encher, meu Pai, o nosso estômago das tuas palavras. Deus, nessa noite, vem com teu poder e glória e autoridade sobre nossas vidas para envergonhar a Satanás. Quem está disposto a ir comigo até o fim dessa mensagem, dê glória a Deus para o nome do Senhor Jesus. Jovens capturados e levados à Babilônia, Ananias, que foi trocado por Sadraque, Misael, que foi trocado seu nome por Mesaque, e Azarias, que seu nome foi trocado por Abed-nego. Ou seja, um que tinha um nome dizendo o Senhor é clemente, o outro dizia o Senhor é que é Deus e ninguém é igual a Deus, e o outro dizia a quem Javé ajudou. Os nomes deles foram trocados dessa simbologia para esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Os nomes eram servos de Acu, Deus Lua. Quem é como Acu, Deus Lua? Servo de Nebo, ou seja, o Deus da sabedoria. Eles tentaram conturbar a mente daqueles jovens dizendo, olha, eu estou tirando a essência das raízes de vocês. Mas eles não imaginavam que aquilo era um pequeno que Deus tinha preparado para as suas vidas. Eles não imaginavam que Deus tinha para a vida daqueles meros rapazes. Era muito impactante que nem cultura nenhuma na terra empataria de Deus cumprir a missão da vida daqueles homens. Também ensinados foram Moisés e Paulo, também nas culturas de suas épocas. Passamos a entender que nós vivemos no meio de uma sociedade, vivemos no meio de uma cultura que tenta jogar contra nossas mentes. O desapego à palavra de Deus tenta jogar contra nossas mentes, mas nós não servimos a Deus como é para servir. Que as promessas de Deus não vão se cumprir nas nossas vidas porque nós estamos cativos, nós estamos peregrinando de uma terra que não é nossa. Eu tenho uma palavra profética na tua vida, o mesmo Deus que habitou nos companheiros de Daniel e na vida de Daniel, não vai deixar você se contaminar com os manjares do rei. Prepare-se para suas pequenas atitudes causarem grandes impactos. Muitos olharam para aqueles rapazes não querendo comer das comidas melhores que tinham naquela época e diziam, são loucos. Qual é a dificuldade de você comer uma comida suculenta, aquilo que agrada? Qual é essa dificuldade? Mas eles não aceitavam comer daquela comida. Talvez você, como servo de Deus, tenha renunciado aos manjares que o mundo tem lhe oferecido, curtição, tenha renunciado os esquemas aí fora, porque para jovens hoje isso é muito fácil. Tem renunciado o desapego à palavra de Deus, mas tem buscado a palavra de Deus. E muitos têm olhado para você como olhavam para ele, dizendo, é louco, ela é louca, ele é louco de estar nessa ciência. Satanás está tentando lhe tirar do caminho certo para lhe colocar no caminho errado. Não permita. O mesmo Deus que foi com eles é contigo nessa noite. Amados e queridos irmãos, nós passamos a entender que aqueles homens não se contaminaram. E a Bíblia diz que no final das contas, depois de 3 longos anos de curso ali, aprendendo as coisas, eles eram 10 vezes melhores do que os outros. Os outros não davam nem para disputar, irmão, eram 10 vezes melhores, não eram uma, não eram duas. No final das contas, quando Jesus Cristo, o Filho de Nazaré, voltar, você vai ser 10 vezes melhor do que o que Satanás tem oferecido para a tua vida. Quando Jesus Cristo vier buscar a igreja dele aqui na terra, tu será 10 vezes melhor. Outros não serão comparados à glória que Deus tem preparado para a tua vida. Talvez nem eles mesmos entendiam porque Deus tinha implantado aquele desejo deles se consagrarem a Deus. Talvez nem eles mesmos estavam acreditando naquilo, está renunciando tudo aquilo durante 3 anos. Oh, aleluias. Mas algo muito impactante Deus estava preparando para aqueles jovens. Deus tinha uma missão muito grande para aqueles rapazes. Deus tinha uma missão entregando nas mãos deles com uma responsabilidade enorme. Talvez essa noite você não entenda o que você está passando. Talvez você não entenda quando Deus pede para você se compromissar a Ele. Talvez você não entenda porque Deus está pedindo para você se consagrar a Ele nesses últimos tempos.
Talvez você não entenda, meu Deus, eu me consagro tanto, mas o meu chamado não acendeu ainda. Talvez eu estou buscando tanto a Ti, meu Deus, mas ainda não aconteceu o que eu estou esperando. Prepare-te, porque a obra que Deus tem na tua vida é algo impactante nessa geração. Prepare-te para ser um arauto de Deus, um embaixador de Deus nesses últimos dias. Prepare-te para te levantar, porque Deus está procurando consagrar uma geração para levantar nesses últimos dias. Quem faz parte dessa geração? Quem faz parte dessa geração, chame a Ele. Invoque o nome de Jeová nessa noite. Daniel é usado em sabedoria, em sonhos, em revelações. E ali decifra sonhos de rei. Eles são colocados no melhor dos palácios. E ali Daniel é colocado lado a lado com o rei. Amados e queridos irmãos, aqueles meninos não eram mais conhecidos pelos seus nomes originais, mas tinham sido mudados. E de repente, amados e queridos irmãos, o rei resolve fazer uma estátua. Ele resolve colocar aquela estátua e depois disso, quando soar todos os instrumentos do meu reino, vocês irão se prostrar e adorar essa estátua. O rei Nabucodonosor estava tentando implantar ali uma unidade no meio daquele governo, que para os outros que estavam ali não tinham o mesmo conhecimento e ensinamento que Daniel e seus companheiros tiveram. Era muito fácil eles se curvarem, porque para eles, na cultura deles, eles podiam se curvar diante de qualquer coisa. Mas o ensinamento de Daniel e seus companheiros não era assim. O ensinamento deles era que havia só um Deus e só Ele merecia a honra. De repente, quando tocam o sino, tocam as trombetas e os instrumentos se tocam ali, muitos se curvam ali e não é difícil você encontrar 3 rapazes, porque talvez Daniel não estava ali, mas também estava mandando mensagens e chamando o povo para estar lá. Amados e queridos irmãos, aqueles 3 homens não se curvaram na presença daquela estátua. Muitos ficaram indignados, porque diziam, olham, esses aqui não eram mais conhecidos talvez pelos nomes, mas sim pelos nomes que Nabucodonosor tinha botado. Mas eles não perderam uma coisa que tinha muita valia. Eles não perderam a identidade de adoradores do nome do Senhor Jesus. Podem trocar o seu nome, podem lhe trocar de cidade, podem lhe trocar de casa, podem lhe jogar de um lado para o outro, mas você não perderá a sua identidade de adorador de Jeová, porque foi Deus que lhe selecionou para essa última geração, para fazer uma grande obra em tua vida. Não vão arrancar a tua identidade. Quantos aqui têm a identidade de adorador de Deus? Aleluia. Você tem uma identidade credenciada adorador. Adorador do único Deus. Pegaram aqueles homens, amordaçaram, pegaram e joga na fornalha 7 vezes mais. E ele disse, pode jogar lá dentro, eles disseram. Porque o mesmo Deus que nós adoramos, Ele também é Deus para nos livrar dessa fornalha. Jogaram aqueles meninos dentro da fornalha, e quando jogaram eles dentro da fornalha, por causa da atitude deles de ter ficado de pé, no meio da dificuldade. Não foi somente eles que foram chamados de Israel, não, irmão. Outros príncipes de Israel e eleitos, os nobres, foram chamados. Mas imagine aqui comigo, enquanto eles 3 estavam de pé, imagine como é que os outros se estavam. E eles também eram eleitos e eram separados. Eles eram da nação de Israel. Também eram do meio do povo de Deus, mas se prostraram. Quem é você? Você é um dos que vai ficar de pé nessa última geração, vai ter a atitude de permanecer de pé? Ou você é um que vai se prostrar diante do inimigo que tem mandado você desistir de ser um adorador a Deus? Quem é você nessa noite? Faça uma introspectiva. Você tem se prostrado diante dos prazeres de Satanás e dos manjares do rei? Ou você tem ficado de pé? Aleluia. Amados e queridos irmãos, os reinos se passam, os tempos se passam. Naquele dia, algo que ficou marcado. Eles foram lançados na fornalha de fogo. E quando eles jogaram ali, os homens mais fortes do meio do exército faleceram diante de tal calor. E quando eles faleceram ali, amados e queridos irmãos, o rei Nabucodonosor passou a olhar para dentro daquela fornalha. E ele notou algo diferente que estava acontecendo lá. Ele tinha jogado 3 dentro, mas ele estava vendo 4. E o quarto era semelhante ao semblante dos deuses.
Deus não te empatou de ser jogado na fornalha, mas Ele não te disse que não estaria lá contigo, te desampararia lá, não. Deus permitiu que você fosse até lá, mas isso não significa que Ele não está com você no meio dessa luta, dessa dificuldade. Deus pode ter permitido que você tenha perdido tudo, mas isso não significa que a presença de Deus está do seu lado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, certo dia, o rei Belsazar, colocado ali em um grande banquete, enquanto seu pai, Nabonido, estava lutando para continuar o Império Babilônia em pé, resolve fazer um grande banquete, um banquete ali, um grande jantar, e quando eles estavam ali comendo das comidas melhores, sabe o que foi que eles resolveram fazer? Pegaram os vasos que eles tinham roubado lá de Jerusalém, lá do templo do Senhor, e colocaram no meio daquele banquete pagão, querendo humilhar o Deus vivo. De repente, meus amados e queridos irmãos, quando estão ali prevaricando em total desordem, muitas coisas acontecendo que envergonhavam o nome de Deus. Sabe o que é que acontece? Eles olham como se estivessem olhando para essa lâmpada, perto do candelabro, e uma mão aparece, só a mão, escrevendo na parede. Oh, aleluia. Todos ficam atordoados, todos ficam com medo, todos ficam assim, meu Deus, o que é isso? De repente, quando eles estão olhando para lá, começam a ver aquilo e dizem, quem é que pode decifrar as palavras que eles estão decifrando? Ninguém daquela festa conseguia decifrar o que estava sendo escrito. E nenhum dos magos que estavam ali, que foram chamados, não conseguiram decifrar o que estava sendo escrito ali. De repente a rainha diz assim, olha, tem um que pode decifrar aí. Sabe o que foi que ela disse? Tem um, já faziam anos que Daniel tinha sido trocado de nome. Ela disse, tem um, o nome dele é Daniel. O que é que aprendemos com isso? O rei colocou o nome em Daniel, que era Beltesazar. Oh, aleluia. Mas a rainha disse, tem um, anos depois, e o nome dele é Daniel. Podem tentar trocar o teu nome, irmão. Diante daquela dificuldade que você passou, e pode dizer, ele não é mais aquele homem de Deus que ele era antes. Ela não é mais aquela mulher de Deus que ela era antes. Ela não tem um caráter íntegro, ele não tem um caráter íntegro, não. Podem tentar trocar, mas quando passar dos anos, vão lhe conhecer pelo seu nome, escolhido por Deus. Ninguém é como Jeová. Oh, aleluia. Chamaram a Daniel e constrangedor para ele. Quando ele estava humilhando o Deus dos judeus. E mandou chamar um judeu para decifrar. Quando aquela mão aparece na parede escrevendo, a Bíblia nos diz que ele começou a estremecer, que os joelhos batiam um no outro. Mas não era aquele temor e tremor que os servos de Deus têm, não. Era um medo que ele tomou daquela imagem. E de repente ele pede para Daniel ali decifrar e disse, olha Daniel, eu vou te dar prêmios, eu vou te dar tudo para tu decifrar. E Daniel disse, fique para você, porque eu não quero, mas eu vou decifrar nessa noite. E ele diz, Mene, o que tinha escrito na parede, Tekel, Parsim, ou seja, contados, pesados, divididos. E deu a interpretação que disse, teu reino foi dividido aos medos e persas agora. Enquanto eles estavam no banquete, os medo-persas estavam derrotando o império, o exército do pai dele lá fora. A justiça de Deus estava se levantando contra a Babilônia. A justiça de Deus estava se levantando contra aqueles que estavam oprimindo. Enquanto você está cumprindo a mensagem de Deus que tem lhe proposto você fazer, enquanto você não se dobrar diante das dificuldades nos últimos dias, Deus vai honrá-lo poderosamente. Amados e queridos irmãos, passamos a entender que os babilônicos eram tão soberbos, que as muralhas deles eram tão altas e eram tão rígidas, que eles diziam, ninguém consegue me derrubar daqui. A única passagem que tinha era pelos rios ali, porque os rios não dava para construir um muro por cima. Sabe o que foi que o exército de Ciro fez? Eles desviaram o rio Eufrates. E as águas baixaram. O exército medo-persa invadiu a Babilônia e pegou eles sem resistência. Não há soberba e não há quem se levante mais alto do que Deus possa atingir.
Não há o inimigo que joga na tua cara que não vai cair, você vai ser sempre um derrotado. Deus está vindo com estratégias ao teu favor. Deus está preparando uma meta para a tua vida. Deus nessa noite está lhe chamando para não se curvar na presença de outros governadores, de gentios aí afora, não. Deus está lhe chamando para ter uma identidade e mesmo através das suas pequenas atitudes, como muitos dizem, você causar muitos impactos que vão cruzar mais de 2.600 anos. Se Jesus não voltar, irmão, você vai estar aqui para cumprir a missão que Deus tem lhe feito através de suas atitudes. Nesses últimos dias nós temos visto muitas pessoas falarem, reclamarem, fulano de tal, é isso, é aquilo. Só reclamam, mas não tem atitude. Deus não está atrás de reclamadores e acusadores. Deus está atrás de pessoas que se levantam e dizem, se não fazem, eu vou fazer. Se não fazem, meu irmão, faça. Faça. Mas vão se levantar contra mim, irmão Davi, vai ficar difícil na minha igreja. Que fique, mas que a obra de Deus seja feita aqui na terra. Seja feita através de sua vida. Babilônia caiu, foi colocado outro governo, e dentro do governo os colocados a eles. Passaram a colocar 120 homens que seriam ali participantes do governo, e sobre eles estariam 3. E sabe quem seria o majoritário sobre todos? Daniel. Aleluia. Geralmente, amados e queridos irmãos, nós passamos a ver a hierarquia passando de pai para... Ou seja, participantes da mesma família. Mas você imagina um governo se levantando dos medos e persas ali, e quando eles olham o que estava acima deles todos, era um judeu. Talvez você esteja orando para o chamado da tua vida e tenha colocado dificuldade na tua vida e dizendo, não, esse governo é passado de amigo para amigo, de pai para filho. Deus não está preocupado com isso, meu irmão. Quando Ele separa alguém para eleger e para separar, Ele não está preocupado com famílias, Ele não está preocupado com os amigos, Ele está preocupado com o compromisso que você tem com Deus. Armaram estratégias contra Daniel. E Daniel tinha atitudes que para muitos eram indignas. Porque Daniel era justo, era íntegro. E aqueles governadores eram responsáveis por pegar as riquezas, pegar as mensalidades, as parcelas dadas a eles do reino. Naqueles dias os reis, eles gostavam de ser tidos como deuses. Eles gostavam de ter essa dignidade que eles não tinham. E quando eles são colocados ali, amados irmãos, na frente do rei, disse, olha, nós vimos um judeu que foi e orou ao Deus dele. Pegaram a Daniel e levaram até lá. E quando o rei olhou para ele e disse, olha, eu não queria fazer se ele lutou o dia todo para que Daniel não participasse daquilo. Passou o dia todo tentando fazer com que Daniel não fosse jogado na cova dos leões, que era a sentença. Mas, amados e queridos irmãos, ele não conseguiu evitar, porque tinha sido um decreto que ele tinha dado. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões, fecharam com uma pedra e selaram com um anel. E o rei não conseguiu dormir, jejumou, orou e disse, meu Deus. Quando foi pela manhã cedo, ele foi procurar a Daniel. E quando ele encontrou a Daniel, chamou Daniel, servo do Deus Altíssimo. Daniel responde lá de dentro da cova dos leões, Rei, eu estou aqui vivo. Deus que eu sirvo enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Sabe o que foi que aconteceu com os acusadores? Eles foram todos jogados com mulheres e filhos dentro dos leões, ali da cova dos leões. E eles não esperaram nem encostar muito no chão, os leões devoraram logo eles. Podem ter lhe expulsado, podem ter lhe colocado de fora e dizer, vai morrer aí, vai secar aí o ministério dele, vai secar aí o ministério dela. Mas Deus vai fechar a boca dos leões nesses últimos dias. E vai levantar uma geração que tem atitude.
Uma geração que vai continuar de pé mesmo quando mandem eles se prostrarem. E uma geração que vai se prostrar quando mandarem eles ficarem de pé. Essa geração não olha para uma liturgia humana. Essa geração é obediente a Deus, que mesmo através das suas pequenas atitudes, elas causam grande impacto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, ideologias se levantam na sociedade, ideias que vêm batendo ao nosso encontro dizendo: olha, você tem que servir a essa ideologia. Enquanto você olha para a palavra de Deus e ela diz para você assim: não, não é por aí, mas você não entende porque que Deus está falando aquilo para você. Nessa noite eu quero perguntar se dentre os que estão aqui tem alguém para aceitar Jesus, para resolver ter a atitude de permanecer de pé diante das estratégias satânicas, das estratégias de Satanás. Pergunto nessa noite também se tem alguém que queira se reconciliar, que queira nesses últimos dias permanecer de pé, e que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Venha até aqui à frente, aqueles que a palavra de Deus chegou ao seu coração, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não espere pelo seu amigo, venha. O mesmo Deus que opera na minha vida, Ele opera na tua vida também. Eu quero que fique marcado esse dia para a sua vida. Foi o dia que você decidiu permanecer de pé, diante das dificuldades que o inimigo levantou contra a tua vida. Glória a Deus. Minha irmã. Nossa vida. Já veio. Pode vir, continue vendo. Aleluia. Sabe, um dia eu olhei para a minha geração e eu disse: eu não quero ser mais um. Um dia eu olhei para a minha geração e disse: eu não quero ser mais um. Meu Deus, eu não quero me curvar. Eu quero ser um que tem atitude. Eu quero me levantar e fazer. Podem falar, podem criticar, podem se levantar, mas eu quero ser um que seja como Daniel. Deus não está atrás de uma geração frouxa, de uma geração que não tem medo de encarar a santidade de Deus na tua vida. Deus não está atrás de uma geração descompromissada, não. Deus está procurando pessoas como você, que estão vendo a dificuldade, mas Ele quer usar você. Levanta-te!